Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões. Começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube. Tem um algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto, e não é o canal só, é o assunto. Então, se o canal é sobre DCM e o pessoal está querendo ver sobre BDSM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre BDSM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então, eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. Nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então, vocês não vão estar aparecendo no meu canal. Claro que o meu também será. Mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Tá? Vamos fazer o BDSM ser mais discutido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou uma pessoa com deficiência visual, mas isso é só um detalhe. Você está acompanhando no Cegamente Incrível. Hoje, um vídeo super especial com um convidado mais que especial, Dom Paulo Duarte. Vou pedir para que ele se apresente para que vocês conheçam um pouco mais sobre ele também. Boa noite, eu sou Paulo Duarte e esse também é hoje o canal Sabores da Masmorra. Hoje a gente está numa transmissão conjunta, a gente vai fazer dois trabalhos aqui ao mesmo tempo, por canal Cegamente Incrível, da nossa Ana. Normalmente ela diz assim, eu sou a Ana, eu sou deficiente visual, mas isso é apenas um detalhe. E a gente pode notar que é apenas um detalhe mesmo. Então, Paulo Duarte, no canal Sabores da Masmorra, e Ana Souto, para o canal Cegamente Incrível, da internet. É um canal muito bom, recomendo que vocês assistam, porque tem coisas interessantíssimas. Não só para cegos, tá? Para videntes também, para gente que enxerga também. Vidente não é aquele médium, tá? Que vê fantasma. Vidente é a pessoa que enxerga. É isso aí. Manda, Ana. Bom, vamos lá. Devido então a esse mundo que abriu as portas, que é o BDSM, que se fez presente, né, Paulo, tão atual agora, depois de alguns filmes que o cinema lançou, 50 tons de cinza, 365, agora tem 50 tons de mais escuro, 50 tons de liberdade e o Infinita, vários temas aí que o pessoal lançou no cinema abordando a questão do BDSM. E, claro, eu trouxe o Paulo aqui porque é interessante esse assunto que está se fazendo no meio dos deficientes físicos também, visuais,
e abrange as pessoas normais, né, Paulo? Com certeza. Hum, Então, eu a queria Ana, a saber de Ana, ti. Ah, tá, fale, desculpa. fale, Não, fale, não, fale. desculpa, Continue. desculpa. Não, a Ana me chamou aqui porque eu tenho um canal que fala sobre BDSM. BDSM, para quem não conhece, quem assistiu os 50 Tons de Cinza, eles são praticantes BDSM. BDSM é um acrônimo, são siglas BDSM. O BD quer dizer bondage e submissão, bondage e dominação. O DS do meio quer dizer dominação e submissão. E o SM quer dizer sadomasoquismo. Isso foi uma junção de alguns fetiches. Começou com o SM, com o sadomasoquismo lá atrás, e foram acrescentando alguns fetiches a esse conjunto, foram agregando alguns fetiches, transformando no BDSM. Aquele rapaz dos 50 tons é praticante BDSM. No 365 dias, na verdade, rola aí um problema de síndrome de Estocolmo, né? Parece que a menina sofre de síndrome de Estocolmo, que é aquela questão de onde a presa, né, o sequestrado se termina se envolvendo, criando alguma atividade com o seu sequestrador por conta de problemas psicológicos, né? Ela não tem a quem se retratar, não tem com quem manter contato, então ela termina criando mesmo, no caso, né? Ela cria uma afinidade em cima deste sequestrador, dessa pessoa que sequestrou ela e que domina ela, que a domina. Então, na verdade, é uma síndrome que tá no CID, é um problema psicológico mesmo, que tem que ser tratado. É uma síndrome. No primeiro filme, no 50 Tons, e depois no segundo, 50 Tons Mais Escuros, uma coisa assim, 50 Tons de Liberdade, eles continuam, mas aí é BDSM de verdade, tá? Ah, Lá é é. uma síndrome que desenvolveu e criou uma situação de dominação-submissão. Mas no primeiro filme, realmente é uma prática de BDSM. E eu sou praticante de BDSM há mais de 30 anos, mais ou menos. Por isso que eu fui chamado pela Ana para falar sobre esse aspecto. Eu queria te perguntar agora, 30 anos dentro do BDSM, é um estilo de vida, Paulo? A gente fala em estilo como se fosse um esporte, né? Na verdade, é um outro tipo de vida. Quando a gente fala estilo de vida, parece uma coisa esportiva, né? O cara, Pois é. estilo de vida esportivo. Tá. Não, na verdade é um tipo de vida, uma outra forma de vida, né? Mais aberto, mais sincero comigo mesmo, né? Encarando as nossas taras, os nossos fetiches, as nossas preferências, que para alguns parecem estranhos, né? Mas para a gente é uma coisa comum do dia a dia, é assim que a gente vive. A gente vê muito tipo de vida diferente. O cara que mora no interior, que é agricultor, que tem um tipo de vida, vai dormir 6 da tarde, 7 horas da noite. É só um outro jeito de viver a vida, na verdade, nada muito estranho. E cada dia é mais estranho, cada dia é menos estranho, porque por conta de filmes e coisas que estão aparecendo, tá cada dia menos estranho isso. Já está sendo mais aceito pelo pessoal aí. Certo. E, o Paulo, assim, pelo WhatsApp a gente estava conversando, né, que eu ainda te perguntei, ainda fiquei com um pouco de vergonha de perguntar se na gravação tu mostrava teu rosto, né, no teu canal e tudo. Primeiro eu quero saber, assim, como que tu decidiu criar um canal para o YouTube para falar sobre esse assunto? Se surgiu alguma dificuldade? Bem, o fato de eu mostrar o rosto, eu estou numa fase da minha vida que eu já não preciso me esconder, né? Tenho duas filhas já crescidas e criadas, uma de 23 anos e uma de 33 anos. Essa de 33 anos também é praticante BDSM, não por escolha minha, viu? Como eu sempre recebi pessoas na minha casa, eu fazia encontros na minha casa, eram todas as quintas-feiras que a gente fazia encontro na minha casa. Então, eles começaram a chamar de a Quinta do Paulo. Então, Que legal. e como eu recebi algumas pessoas que não eram do meio, mas eram simpatizantes, sabiam do meu estilo de vida, meu tipo de vida, a minha filha também frequentava a minha casa nesse tempo e conheceu esse monte de gente, acabou se apaixonando por um praticante BDSM e iniciaram um relacionamento. Ela também se identificou com uma posição de submissa, então eu tenho uma filha natural do meu primeiro casamento que também é praticante, tá? Não, nunca houve incesto, nunca houve problema com a minha filha em relação a mim, tá? Ela apenas se identificou no meio e aquilo que eu sempre digo, eu não sou hipócrita. Aquilo que serve para mim, que eu acho certo para mim,
eu não tenho como achar errado para minha filha. Se eu te Uhum. disser assim que não é confortável, não, não é. Saber que a minha filha, ainda mais eu sendo dominante, é submissa de alguém, não é uma coisa confortável como pai. Para pai não é confortável isso. Mas eu entendo o Porque tu estilo de sabe o vida que ela dela, passa ali, né? é, mas eu entendo a escolha de vida dela porque foi a escolha que eu fiz, que por infelizmente é uma posição diferente, ela ocupa a posição de submissa e eu de dominante. Mas eu não tenho como, eu seria hipócrita, incoerente com o que eu falo, com o que eu defendo, se para minha filha eu achasse errado. Então, quer dizer, a filha da vizinha pode, eu posso, mas a filha da vizinha não pode. Seria uma coisa horrível. E o fato de eu me mostrar, todo mundo na minha família já sabe o que, que eu faço, já sabe o meu tipo de vida. Então, eu não tenho mais problema com patrões. Eu sempre fui empregado, depois de um certo tempo passei a ser autônomo. Eu já estou aposentado, não dependo de patrão, não preciso mais agradar ninguém profissionalmente. Então, eu posso agora assumir essa minha personalidade. Eu assumi o Paulo Duarte faz mais ou menos 15 anos. E, e eu acho que uns 12 anos resolvi me assumir perante os outros. Então, eu contei para todo mundo, eu chamei as minhas filhas e conversei, eu tenho duas ex-mulheres, dois casamentos que eu tive, chamei e conversei também, olha, eu faço isso, aquilo outro. Uma ex-mulher custou a entender, mas acabou entendendo quando ela foi procurar o assunto, ela entendeu. Então, eu não preciso mais me esconder, felizmente. Mas eu entendo que tem gente que não pode, por Uhum. problemas profissionais, por problemas familiares. De repente, a menina tem uma mãe que é ativa na internet e pode acabar batendo com ela em algum site, em algum blog ou no YouTube. A pessoa que trabalha, depende do cliente, né? Uma massagista, massoterapeuta, de repente, se é um homem, a cliente pode ficar meio assim, pô, de repente o cara vai me massagear e pode fazer uma coisa comigo. O pessoal Uhum. confunde isso o meu tipo de vida com o meu caráter, né? Não ia acontecer. De repente a menina é professora, então talvez não caia bem para as mães de alunos saber que a professora é submissa ou dominante do BDSM. Então, infelizmente, tem gente que não pode se assumir. Infelizmente, tá? Hoje em dia o Uhum. pessoal tá meio hipócrita aí, então não dá para se assumir. Mas eu consigo, graças a Deus, fazer isso e botar o carão no vídeo aí. E eu mostro sim meu carão. Tu não, eu sei que tu não tá me enxergando, tá? Tu não pode enxergar, É. tu é cego, deve ser visual. Mas vamos fazer fofoca de mim pra ti, tá? Eles vão dizer que eu Vamos sou lá. careca, velho e feio, não sou, tá? Eu sou loiro, tenho olhos azuis e sou muito bonito. Eu lembro muito o Fábio Júnior, tá? Ai, sei, Eu lembro sei. muito do Fábio Júnior. Tá? O resto que falarem pra ti é fofoca, tá? É assim Aham. como eu falei. Arruma a franja, Paulo. Pois é. Vou arrumar meu cabelo aqui para pentear hoje. E por que o nome Sabores da Masmorra? Sabores da Masmorra. Eu sou moderador do site senhorverdugo.com. É um site onde tem mais de 45 mil usuários. É um site muito grande. Para verem que eu não sou um maluco, tem muito maluco aí, tá? São 45 mil usuários nesse site. Chama Nossa. senhorverdugo.com. Eu sou moderador lá. E num chat um dia, o ano passado, eu conversando com um rapaz, que eu nunca mais encontrei, eu nem lembro o nome dele, mas ele que sugeriu o nome, que eu comentei que eu gostaria muito de fazer um canal que falasse de culinária e de BDSM. Daí ele veio com essa, quem sabe, Sabores da Masmorra. Daí eu digo assim, pode ser, vou pensar. Quando eu resolvi fazer o canal, eu lembrei do cara. Eu não lembro qual é o nome dele, qual era o nick que ele usava, para agradecer para ele, tá? Mas foi um rapaz que me sugeriu esse nome. Porque sabores vem da culinária, eu sou chefe de cozinha e tenho essa Uhum. paixão por culinária tanto quanto por BDSM. Então eu quis juntar as duas coisas, os meus dois amores, que é o BDSM e a culinária, no mesmo canal. Infelizmente, a parte culinária não é tão bem vista assim. Eu posto ali uma receita de alguma coisa, eu vejo que poucos assistem. Então, a minha pretensão, logo em seguida, talvez esse ano ainda, é abrir um outro canal exclusivamente de culinária. Ah, Para quem que não é massa. BDSM, eu noto que muita gente entra lá e sai. E eu sei que algumas são. Eu segui uma pessoa esses dias, ela é evangélica. Então, de repente, uma evangélica pegando uma receita num canal de BDSM pode parecer um pouco estranho para ela. Então, eu quero Uhum. abrir um canal onde possa entrar qualquer pessoa, evangélica, católica,
Testemunho de Jeová para pegar uma receita, e esse canal não vai ter ligação com o BDSM. Tá? Em breve, em breve. Essa paixão pela culinária, ela vem de família, né, Paulo? Olha, até vem. Eu estou respondendo aqui ao mesmo tempo uma outra Tá. pessoa que quer ver. Ela achou que a entrevista era ao vivo, não é, tá? Daí, assim, a minha mãe, por coincidência, minha mãe é cozinheira. Ela sempre cozinha, a vida inteira foi cozinheira. Tias cozinheiras, tios cozinheiros. Foi uma coincidência. Eu comecei com 12 anos a trabalhar na noite no ramo de restaurante. Eu era um cara, com 12 anos eu era bem grandão, e um tio tinha uma pizzaria, um bar shop, e me chamou para trabalhar com ele e eu fui. Então, com 12 anos, eu comecei como garçom para ele. E como eu vivo sempre nesse meio de cozinha, tanto em casa quanto na rua, acabei me apaixonando pela culinária. O meu prazer não é só levar o bife até a mesa, era ver como é que era feito esse bife. Então, acabei me apaixonando. E é uma coisa apaixonante a culinária, é uma química, é juntar uma coisa com outra coisa para dar um sabor diferente, sabe? É química, é uma questão de química. Então, me apaixonei por isso e fiz profissão disso. Virei chefe de cozinha por conta dessa paixão culinária que eu tenho também de família. No meu caso, foi também de família, mas eu sempre... Tem gente que cai nesse meio e ninguém cozinha em casa. Uhum. E como que tu descobriu, assim, dentro do BDSM? Como que foi, assim, a tua descoberta? A gente passa, no começo da nossa vida, no meio, a gente passa por alguns problemas de aceitação. Porque eu comecei muito, eu não vou dizer idade, mas eu comecei muito cedo em ter algumas preferências, assim, um pouquinho diferentes dos outros. Todo mundo queria transar com as meninas, eu queria fazer outras coisas diferentes, além de transar. Então, eu fui muito criticado por algumas, vai procurar ajuda, tem problemas psicológicos, que tem problemas para me aceitar, né? Por que eu era assim? Então, eu levei muito tempo para entender. Depois, quando eu entendi que tem mais maluco, tem mais gente que faz isso, que gosta disso, e depois de entender que isso não fere o outro, não fere uma terceira pessoa, eu comecei a me assumir um pouco melhor. Mas realmente no começo é muito duro pra gente, porque a gente acha que tem problemas. A gente acha que tem problema psicológico, eu sou maluco. Então sempre acontece isso, tá? Não é estranho acontecer isso no começo. Depois a gente se aceita, começa a entender, começa a saber que não está machucando ninguém, não está ferindo ninguém fora do nosso meio, começa a entender que a gente pode viver as nossas fantasias sem interferir na vida dos outros. Mas no começo é mais complicado. E sobre fetiche, isso começa de um fetiche? Como que acontece tudo isso? Pô, eu costumo dizer que o BDSM, eu explico isso nos meus vídeos no canal Sabores da Masmorra, tá? Clica lá. Eu costumo explicar que o BDSM é como se fosse um armário cheio de gavetinhas, né? Então ali dentro tem alguns fetiches. Um tem fetiche de podolatria, que é a paixão pelos pés, né? O amor pelos pés. O outro tem o fetiche da submissão, o outro tem o fetiche da dominação, o outro tem um fetiche, tantos fetiches que tem, de velas, né? A gente trabalha com velas, que chama Waxplay, que é brincar com cera de vela no corpo de alguém. Então são vários fetiches ali, tem o spanking, né? Que é bater nas pessoas. Então são vários fetiches ali, e o BDSM é esse conjunto de fetiches, onde cada um se identifica com uma gaveta, com várias gavetas. Então, eu sou basicamente um spanker, né? Eu gosto muito de bater. Mas me identifico com a gaveta da dominação, eu me considero um dominante. Eu me identifico com a gaveta da submissão, porque eu gosto de ter uma submissa ao meu serviço, ao meu dispor, comigo, junto comigo. Então são várias gavetinhas e a gente usa uma gaveta ou duas gavetas ou três gavetas. Normalmente a podolatria, que é a adoração aos pés, envolve também submissão, mas não é sempre. Então tem muito dominante que também gosta de pés. Então, na verdade, é um conjunto de fetiches. Não é nada estranho assim. É que a gente está acostumado a ver um fetiche, né? Aquela pessoa que tem fetiche por lingerie, que compra lingerie para a esposa. O outro tem fetiche por salto alto, né? Então, gosta de ver a mulher dele, ou a namorada, ou pessoas estranhas de salto alto, acha muito sexy isso, identifica com esse fetiche.
E o BDSM nada mais é do que esse conjunto todo. É um armário grandão cheio de gavetas. Então, é isso o BDSM. Não é um fetiche, é um conjunto de fetiches, de práticas, de formas de se manifestar, e a gente escolhe qual é a gaveta que vai usar hoje ou qual é que vai usar sempre. Mas não necessariamente a pessoa, tipo, vamos lá, a mulher, né? Mulher que gosta de apanhar durante o sexo ali, não necessariamente ela vai se encontrar dentro do BDSM, né, Paulo? Não, não. Hoje em dia, com essa informação toda que a gente tem, com esse acesso à informação, ficou muito mais fácil a pessoa se identificar em uma coisa ou outra. Então, tem muitas mulheres comuns, eu não falo normais porque a gente não se considera anormal, tá? Mas tem muitas mulheres comuns do dia a dia, esposas, namoradas, amantes, amigas, que têm fantasia de ser amarrada durante o ato sexual. Tem prazer por ser espancada, levar uns tapas na bunda, no rosto, ter puxão de cabelo. Então, hoje em dia está muito mais comum que a mulher assuma as suas fantasias, os seus fetiches perante os outros, ou perante o seu parceiro. Então está muito mais fácil. Já foi mais difícil antes, tá? Foi mais difícil. Mas não, como eu falei para vocês, o BDSM, ele é um armário cheio de fetiches, tá? Por coincidência, tem gente comum, que não é BDSM, que tem esses fetiches também. É o caso da podolatria. A podolatria entra no BDSM, junto com submissão e algumas outras coisas, mas a podolatria tem muita gente fora do BDSM que aprecia a podolatria. E de repente nem sabe o que é BDSM, nem nunca ouviu falar em BDSM. Mas aprecia o desenho do pé, tem tesão por pé, se excita com o pé, e não é BDSM. Então, alguns fetiches no BDSM podem caber muito bem na vida de outras pessoas que não são BDSM. Não quer dizer que só porque o cara. Eu comento isso nos meus vídeos muito. Com essa. Perguntaram para mim esses dias, eu vou responder a pergunta que tu não fez, mas eu mesmo vou fazer para mim, tá? Tá. Perguntaram esses tempos se o filme 50 Tons de Cinza veio para ajudar ou atrapalhar o BDSM. Eu disse para todo mundo que é o seguinte: o filme 50 Tons de Cinza ele veio para ajudar o BDSM, muito. Prestou um grande serviço ao BDSM. Mas o filme 50 Tons de Cinza prestou um grande desserviço, veio para atrapalhar o BDSM de outra forma. Por quê? Ele serviu e serve até hoje para desmistificar o BDSM. Muita gente que achava que a gente era maluco, que a gente sequestrava as pessoas na rua para torturar, muita gente que achava que o BDSM era uma coisa de outro mundo, uma coisa assim abominável, monstruosa, começou a entender o BDSM vendo esse filme. Começou a entender que o fetiche, a fantasia da gente, a gente tem e tem que ser respeitada. A pessoa pode ver a sua fantasia, seja ela qual for. Se tu gosta, eu sempre digo que não é errado bater em mulher, desde que a mulher goste de apanhar. O que acontece é que alguns querem bater, a mulher não quer apanhar. Mas não tem nada errado, entendeu? Se a mulher gosta de tomar uns tapas, vai procurar um parceiro que gosta de tomar uns tapas nela e fica tudo legal. E qual é o desserviço que o filme prestou? Entrou uma leva de gente no BDSM que não é BDSMer. BDSMer, a gente fala para quem pratica BDSM, tá? Tá. Tem um monte de gente que, por exemplo, a menina gosta muito de transar tomando tapa na bunda. Então ela diz, eu sou submissa de BDSM. Não é. Ela é apenas alguém que gosta de transar tomando tapa na bunda. Sabe? Ela não tem que se identificar com uma coisa grande, com um tipo de vida que a gente leva. Nós não somos BDSM apenas na hora do sexo, nós somos o dia inteiro. 24 horas. 24 horas. A minha submissa o dia inteiro. Não é quando a gente está transando. Essa é a grande diferença. Então, aquela pessoa que gosta de um fetiche durante a transa é uma coisa. Aquela que gosta no dia a dia, no tempo inteiro, é outra coisa. Então, não dá para confundir uma coisa com outra. Então, se o cara gosta de puxar o cabelo da menina na hora do sexo, eu sou dominante por isso. Não, ele é alguém que gosta de transar puxando o cabelo. Esse é o grande diferencial. Então, o que aconteceu? Inchou o meio com meninos e meninas de 18, 19, 20 anos que resolveu entrar no BDSM porque se identificou como submissa ou como dominante no BDSM. Quando na verdade não é. É só alguém que tem algum fetiche sexual usado apenas durante o ato sexual e que ele confundiu por um estilo de vida. É apenas isso. Mas
Eu nem me lembro qual era a pergunta original, porque eu mesmo depois fiz uma pergunta e respondi, tá? Nem Mas eu é mais ou sei. menos, mas é mais ou menos isso, entendeu? Mas isso se torna perigoso, Paulo, de um jovem entrar no BDSM e achar que pode tudo e... Sim, se torna perigoso. Por alguns motivos, tá? Por alguns motivos. Primeiro, porque ele tem uma cabeça bastante jovem e ainda não trabalhada totalmente. Então, não sei o que essa dose de poder que um menino desses, se achando dominante do BDSM, eu não sei o que essa dose poderia fazer com o psicológico dele. Ah, Se ele não vai sair de lá se achando Deus, entendeu? Eu não sei o quanto que uma menina de 18 anos, psicologicamente, se ela está preparada para servir de submissa a alguém. Então, de repente, uma menina dessas que confundiu as coisas, acha um dominante de verdade e ele pode causar um problema psicológico muito sério para essa menina. Sem contar que muitas práticas nossas têm risco, tem muitos riscos. A gente tem brincadeiras com lâminas, brincadeiras de suspensão, brincadeiras de amarração, e que isso depende de estudo. A gente não sai amarrando as pessoas. Tu tem que estudar sobre articulação, sobre circulação sanguínea, entendeu? Sobre paradas cardiorrespiratórias. A gente tem que aprender para que, no caso de um acidente, a gente não saiba o que fazer. Tu não pode amarrar uma pessoa sem saber se a articulação dela suporta aquela amarração. De repente, tu coloca um nó no lugar errado e pode causar uma lesão séria na pessoa. De repente, nossa. tu prende a perna da menina e ela tem um problema de erisipela, problema de circulação, que pode trazer problemas para essa menina. Tá? A gente tem prática, por exemplo, de injeção de solução salínica. Se a pessoa tem pressão alta, ela é hipertensa, pode matar uma pessoa com essa injeção de solução salínica. O É, que é é um essa exce... solução? Solução salínica é o soro fisiológico. Ah, Tá? tá. Ele é rico em sódio, ele é rico em sal. É uma água destilada rico em sal. Ela é salgada. Então, quando tu põe esse líquido dentro do corpo da pessoa, tu aumenta a quantidade de sal no corpo dessa pessoa. Então, se ela é hipertensa, ela pode entrar em choque anafilático com isso. Nossa. Então, muitas práticas que a gente faz, que é o nosso dia a dia, traz perigo sim para a saúde, tá? Quando mal feita. Então, eu não sei se essa pessoa que está entrando agora, ela está pronta para essa prática. Ela pode confundir as coisas e achar que, eu posso porque eu faço. Não é bem assim. A gente tem prática de escarnificação, por exemplo, são pequenos cortezinhos com bisturi, mas é pequeno assim, são milímetros, milhares de milímetros. A gente mal penetra a pele para fazer o desenho. Tem desenhos artísticos disso. Nossa. Desenhos artísticos. Tem gente que desenha asas nas costas, um anjo, escreve nome, mas é uma pequena incisão com bisturi. É colocado um limitador no bisturi, então é uma pequena incisão. Eu não sei o que o maluco desse vai fazer uma coisa dessa na hora de... Ele não está É, preparado para isso. Então, esse é o verdade. grande problema. Se é perigoso sim. Tu acha que o deficiente físico e visual tem mais assim algum tipo de limitação querendo entrar no BDSM, a mais do que o físico e o visual? Tem algumas limitações, tem. Tu é deficiente visual. Se tu fosse uma Domi, por exemplo, Domi é a dominante feminina, se fosse uma Domi, como é que fazer um spanking em alguém com chicote? Tu não sabe onde vai pegar o chicote, né? Só vai, né? É, pessoas Se com vai chicote, pegar, não sei, mas se vai, pois vai. é. Então, algumas limitações tem sim, tá? Como em qualquer aspecto da tua vida pessoal. Quando tu vai cozinhar, tem limitação. Quando tu vai pegar um ônibus, tem limitação. Quando tu vai trabalhar, tem limitação. Tu vai estudar, tem limitação. Então, a obediência não é diferente, não. É um mundo mágico, mundialista. Tu entrou ali, tudo tu pode. Não. Tu tem uma limitação visual, então tu vai ter que criar situações e desenvolver práticas que possam ser feitas com essa tua deficiência visual. Então, muita coisa pode ser feita com amarração, shibari, bondage pode ser feito, suspensão pode ser feito, entendeu? De repente, velas, né, que o Marcos falou, de repente pode ser feito. Possa desenvolver a distância, descobrir a distância certa, tal, pode ser feito. Talvez não consiga ver o resultado disso, o resultado estético disso, mas pode ser feito. Então, muita coisa pode ser feita. Dominação pode ser feita. A gente tem um amigo que eu entrevistei agora, o mês passado, que é o Spanker DC, lá de São Paulo. Ele é cadeirante.
Ele é Nossa, deficiente físico, ele é cadeirante. Tá lá em entrevista para todo mundo ver. Spunk DC no canal Sabores da Masmorra, entrevista com o Spunk DC. E ele é um excelente spanker. Ele faz uso de chicotes, faz uso de outras coisas, mas eu acho ele sensacional com chicote. Aliás, ele é ambidestro, então ele faz com os dois braços. Ele nossa, esse é o cara. ah, desenvolveu uma técnica maravilhosa sendo cadeirante. Então tem muita coisa que Legal. deficiente pode fazer que não depende. No caso, eu vi um programa de vocês, um vídeo de vocês falando que cego também transa. Sim, sim. Né? A Vanessa Bruna e Com a tu Vanessa Brunner. comentavam sobre isso. Daí a Vanessa Bruna comentou assim, o pessoal pensa que cego não transa. Ana, para transar não precisa dos olhos. Com certeza. A gente usa outra coisa para transar. Sim. Para transar precisa do... Bom, não importa. Entendeu? Deixa quieto. Então, tem coisas que o cego pode fazer e tem coisas que não pode. Tem coisas que eu, como vidente e perfeito das pernas, não posso fazer também. Entendeu? A gente tem limitações que não pode. Eu sou cardíaco, eu não posso realizar prática como minha submissa que tragam riscos à saúde dela caso eu venha a falecer durante a sessão, por exemplo. Nossa. Vai que eu faço uma sessão de afogamento, amarro a menina à beira da piscina e tem um ataque cardíaco, a menina não se afoga. Então eu tenho práticas que eu já não posso fazer. Fazer uma suspensão mesmo, com ela agarrada por mim, eu não posso. Se eu tiver infarto, a menina dá de cabeça no chão e morre. Então, a gente tem que aprender que a gente é limitado em alguns aspectos. No teu caso, tu é um deficiente visual, no caso do Spanker, ele é um deficiente físico, não tem as pernas com mobilidade suficiente. Eu sou um cardíaco, então cada um tem as suas deficiências, as suas limitações, e a gente tem que aprender a viver e a fazer as suas práticas, seja ela qual for, pode ser culinária, não importa, dentro dessa limitação. Eu sempre comento que um cego visual, ele pode ser digitador, ele pode ser atendente de telemarketing, ele pode ser cobrador de ônibus, ele pode ser cobrador de uma empresa, ele pode ser contador, ele pode ser médico cirurgião, né? Problema cadeirante. Uhum. Cirurgião não pode ser cego. Mas eu acho que muita coisa. Eu comentei no vídeo do Spanker que alguns países estão usando deficientes auditivos, por exemplo, para fábricas. O volume é muito alto, em decibéis, o valor em decibéis é muito alto e causa surdez com os funcionários, mesmo usando os fones. Então eles descobriram que o surdo trabalha muito bem nessa zona de muito barulho e com uma grande vantagem, não se distrai, como o ouvinte se distrai. Ele não tem... de repente caiu alguma coisa lá, ele continua ali, ele não escutou, né? Ele continua trabalhando na boa, só adaptar algumas coisas, em vez de ter um sinal sonoro para avisos, tem uma luz na frente do rapaz que pisca, no caso de perigo, dá algum problema, tem uma luz que pisca. Então ele vai olhar para um painel e no painel está escrito o que está acontecendo. Então, só Nossa. isso. Então, deficiente pode fazer tudo o que quiser dentro das suas limitações. Tu acha que com a questão do filme 50 Tons, a mulheres, né? Mulheres. Eu vou falar a parte da mulher, que é mais comum, de pensar que o Christian Grey, ele é real, tipo, existe pessoas daquele tipo? A minha curiosidade agora. Ana, pois é, Rico. Ana, tem muita guria tá entrando nisso, achando que em cada esquina tem um Grey com Audi de porta aberta, que vai levar no aeroporto, entrar no helicóptero e vai jantar lá em Paris. Isso não Muita seria gente nada acontece mal, isso. né? Mas o mais comum é que ela encontre o Zé da esquina, entendeu? O Antônio da padaria. É o mais comum, tá? Se tem algum Grey, tem. Deve ter um Grey ou outro por aí. Mas te garanto que a Anastácia dele deve estar no mesmo nível que ele. Com certeza. Tá? Porque é assim, ó. Eu tenho um amigo meu que frequenta Inferninho. Inferninho, esses botequinhos aí que vai gente de má fama, né? Uhum. Daí ele tá dizendo assim, meu, eu só pego mina ruim nesse lugar que eu tô indo. Depois tu diz, tá, mas tu queria pegar o quê? Médica, cirurgião, astrofísica, entendeu? Dependendo do lugar que tu frequenta, tu vai achar essa ou aquela pessoa. Então, se tu só frequenta altas rodas, tu vai achar o filho do industrial, o filho do economista, o filho do ministro, entendeu? Se tu frequenta um lugar, o barzinho lá de Copacabana, pode ser que tu encontre outra pessoa, vai ser mais diverso aquele público.
Mas dependendo do lugar que tu ande, o Grey não deve andar no bar do Zé da esquina, provavelmente não. Eu acho que não. Então eu acho que essa Anastácia de baixa renda não vai achar um Grey em qualquer esquina, não, tá? Vai ser difícil. E as pessoas entram no BDSM pensando que vão se apaixonar também? Tipo, pode acontecer isso? Olha, eu sou apaixonado por Noala é apaixonado por mim, pode acontecer sim, eu conheço alguns casais. Agora vai ao ar semana que vem uma entrevista que eu fiz com o Dom André, lá de Bauru, São Paulo, e a Mimosa de Dom André. Fiz uma entrevista com os dois, que são apaixonadíssimos um pelo outro. Eles praticam amamentação adulta. Tá? A entrevista é sobre esse assunto, vai ao ar agora essa semana, provavelmente segunda-feira. Então, muitos casais são apaixonados um pelo outro. Lu de Druida e o senhor Druida são apaixonados. A gente consegue achar amor em qualquer lugar, inclusive no BDSM. Mas não pode entrar nesse meio achando que aqui eu vou achar meu príncipe. Tá? Primeiro que príncipes são poucos, eu estou muito longe de ser um príncipe encantado. Então, o príncipe são poucos, e não é para entrar no meio pensando nisso. A gente tem que entrar pensando na sua satisfação. O que eu quero realizar, que eu quero fazer. Se por acaso encontrar um amor nesse meio, melhor, que ótimo, que legal. Mas a gente não pode já entrar achando que vai acontecer isso, que vai achar o amor da vida, tal. Pode não acontecer, infelizmente pode não acontecer, entendeu? Mas acontece. Eu achei, a Lu achou, a Mimosa achou, a gente acha. Peraí que eu tava com uma pergunta agora mesmo. Ih, Ah, tá. esqueci. Não, lembrei. De, Eu vi bastante nos teus vídeos tu falando sobre as sessões. O que é exatamente sessão? Tem tipo meia hora, uma hora, essas coisas assim? não, pode durar o dia todo. É mesmo. Depende da prática. Que a gente fala sessão é assim, ó. A gente não. Nós não passamos o dia inteiro nessa dominação submissão. A gente tem vidas comuns e normais como qualquer outra pessoa. Então, a minha submissa cuida da casa, eu também cuido, eu faço comida, ela lava a louça, a gente tem uma vida normal. O que a gente fala estar em sessão? É quando agora nós vamos começar uma sessão. A gente vai começar a desenvolver alguma prática agora, nesse momento. Se é de velas, ela vai lá, se prepara, toma seu banho, volta, a gente vai iniciar uma sessão de velas. Se é uma sessão de dominação, a gente vai iniciar uma sessão de dominação agora. A gente não vive 24 horas nessa função. A gente tem a vida comum, a gente trabalha, a gente vê televisão, a gente vê filme abraçadinho, entendeu? Então, sessão é esse momento onde a gente desenvolve, realiza alguma prática, seja ela qual for. Quando eu digo que pode durar a vida inteira, o dia todo, é que de repente tu vai para um sítio e o dia inteiro é uma sessão de dominação-submissão. Então, aquele dia inteiro ela vai ficar de 4, no caso de ser uma pet play. Pet play, para quem não sabe, é brincar de animal, tá? O submisso ou submissa encarna um animal, que pode ser uma gatinha, então ela vai andar de 4 ronronando, ela vai tomar leitinho no potinho, ela Sério. vai se... Sério. Ela vai se enroscar aos pés do dono, pode ser uma cadela, a fêmea do cachorro, então ela vai latir, ela vai andar de coleira, ela vai comer rastão no potinho, ou alguma coisa que o dono queira dar, vai tomar água no potinho, e ela pode passar o dia inteiro nessa condição de animal, de pet. Então pode ser uma sessão mais prolongada, não tem um limite de tempo, é o tempo que tu achar que ficou legal. Claro que alguns fazem isso na própria casa, hoje tu vai ser cadela o dia inteiro, então o dia inteiro ela vai andar de 4. Caraca. Pelada de 4 com a colher no pescoço. Ele pode passear com ela pelo apartamento, ou pelo sítio, pelo mato, não importa. Então, dependendo da sessão, pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, como achar melhor. Tô chocada. Com o quê? Não, porque. Tá, e aí nessa sessão. Tá, por exemplo, acabou a sessão. Sei lá, fez aquele negócio lá de velas, que eu não sei o nome. Qual é o nome mesmo, Paulo? Wax play. É isso aí. Aí o dominador, ele tem a sua submissa, fizeram a sessão disso aí mesmo, que eu esqueci o nome de novo. E aí, existe o ato ou não? Ou não, não necessariamente. O ato sexual? É, Pode sim, pode não. Como eu expliquei daquela caixinha, né, aquele armário
do BDSM, que tem ali podolatria, submissão, dominação, também tem uma gaveta ali, uma caixinha ali, do sexo. Então, o sexo pode fazer parte do BDSM e da sessão e pode não. Tem pessoas que têm relacionamentos DS, DS que a gente chama um D maiúsculo barra S minúsculo, quer dizer, relação DS é dominação submissão. Então, tem gente que tem uma relação dessas que nunca teve sexo. A relação é só dominação submissão. Nossa. A gente tem relações de spanking que nunca tem sexo. Então, o sexo é mais um componente que pode ou não fazer parte daquela sessão ou daquelas sessões. Então, eu já tive sessões sem sexo, já tive sessões com sexo. Eu prefiro mais as com sexo, mas não é uma coisa que seja obrigatório. De repente, a gente quer só a sessão mesmo. Até dependendo da sessão, nem tem condições de fazer sexo. De repente, uma sessão mais hard, mais bruta. Então, depende muito de um monte de coisa. Mas não é obrigatório o sexo BDSM. Pode existir e pode não. Pode não existir na relação inteira e pode não existir nessa sessão ou naquela sessão. Tá? É apenas mais um ato realizado dentro do BDSM. Pode existir e pode não. No filme tem o tal do contrato. E isso é real? O contrato existe? Sim, o contrato existe. O meu canal Sabores da Masmorra, eu acho que o penúltimo filme é sobre contrato e submissão. O contrato existe. O que eu explico lá no contrato? Aliás, sobre o contrato. O contrato ele não tem valor legal. Tá? Ele não tem valor legal. Ele é um contrato leonino, um contrato ilegal, com itens legais. Todo ele é formado de uma maneira que não tem como ser legal um contrato desse. Um contrato que a menina assina, dizendo que a partir daquele momento ela vai ser posse daquela pessoa. Ela vai ser mais uma propriedade daquela pessoa, que vai obedecer em tudo, que ele pode bater, mijar, fazer coisa em cima da menina. Esse contrato não tem valor legal. Nem estou registrado em cartório isso, não existe. Uhum. Então, o contrato, o único valor dele, como eu explico lá no meu vídeo, é como um casamento. Tu vai fazer um casamento, tu vai casar na igreja, o teu casamento só vai ter valor se tu registrar isso no cartório. Ele não tem valor legal o casamento na igreja. Ele não tem um valor legal. Ele é uma coisa que tu registra, tem convidados, padrinhos, tira foto, faz a filmagem. Isso vai servir para isso, para mostrar para os amigos. Tá? E não tem nenhum valor legal que possa dizer assim, tu é esposo. Não, só é esposo se tu registrar em cartório. Fizer um casamento no cartório com um juiz de paz. Tá? Um celebrante, um juiz de paz. Mas pode fazer uma cerimônia muito bonita de assinatura de contrato de missão, como se fosse um casamento. Nossa. Chama teus convidados, bota um altarzinho lá, bota um celebrante, alguém que fale bonito para celebrar isso. O padre diz assim, estamos aqui reunidos para unirem no sagrado nosso matrimônio o Zé e a Maria. Pode ser a mesma coisa, o celebrante diz assim, olha, nós estamos aqui praticantes BDSM reunidos para unir numa relação dominação-submissão o Zé e a Maria. A Maria vai estar provavelmente de 4 com a colina no pescoço, o Zé vai estar segurando a guia, vai ser assim. No fim, assina um documento, como na igreja também. Um documento, na igreja, assinado um livro de noivos, né? Um livro de núpcias. Então, tu vai também assinar um documento nessa cerimônia, um contrato de submissão, vai assinar ali. Mas o valor é apenas fantasioso. Vale mais como fantasia, para mostrar para os amigos, olha, eu casei no BDSM, assim como eu tenho um casamento no candomblé, tem casamento na religião evangélica, tem casamento em vários, no budismo tem casamento, na aldeia indígena tem casamento, mas é apenas uma fantasia, é apenas um negócio legal para mostrar para os outros. O valor legal não tem nenhum deles, nem casando no candomblé, nem na igreja católica, nem em lugar nenhum. O valor legal só existe quando tu casa na frente de um juiz de paz, de cartório, que ele é determinado pela lei, que ele pode assinar um registro de casamento. Aí tu vai receber uma certidão registrada em cartório que tem valor legal para qualquer coisa. Geralmente esse contrato ele tem uma duração assim 1 ano, 2 ou é até ou o dominador que escolhe isso? Normalmente botam uma duração, tá? Mas é indiferente isso. Quando a menina quiser, a gente chama de entregar a coleira. Quando ela quiser entregar a coleira, ele é livre para entregar a coleira. Entregar a coleira é acabar a relação, tá? Ou a gente fala tirar a coleira, quando o dominante resolve parar a relação, tira a coleira. Quando a menina resolve parar a relação, ela entrega a coleira. Então, pode ter uma duração que tu bota no teu contrato, mas como eu falei, é apenas uma
mais um item de um contrato que não tem valor legal, pode botar ali, vou te servir por 1 ano, por 2 anos, não importa, pode botar ali. Tá? Ou pode deixar em aberto, até que acabe a relação. É indiferente.